O sucesso que a equipa teve depois da entrada do técnico espanhol Júlio Velásquez. Já lá vamos olhar mais em concreto também para os 11 iniciais, na perspectiva da Helena Costa, comentadora Sport TV para este Vitória de Setúbal Belenenses. Para já, Helena, falava de expectativas, o Walter Madureira, a tua expectativa também para este jogo que acaba de ter o seu início. Bom, boa tarde, primeiro que tudo, sendo o primeiro jogo, a primeira jornada, obviamente que as duas equipas vão querer entrar a ganhar e, portanto, daí esperar-se um jogo até com algum risco, menos de espera, até por aquilo que caracterizam as ideias de ambos os treinadores. Sinceramente, também tivemos ali um pouco na antevisão com algum desconhecimento daquilo que seriam os 11. Relativamente ao 11, a surpresa no Belenenses de se inserir um antigo júnior, Bernardo Dias, um jogador que sinceramente também não conheço. Tenho essa expectativa de verificar de que forma se integra neste 11, ele que agora tem a bola. O Belenenses apresenta-se aqui aparentemente com 4-4-2 losango, na frente Abel Camará e Miguel Rosa, tendo essa função mais de mobilidade e de servir os dois homens da frente, Bernardo Dias. Portanto, daí a curiosidade. Também referir que estão inseridos no Belenenses hoje João Palhinha e Domingos Duarte, eles que prevêem. Curiosamente já é subcapitão, um jogador que foi inserido agora também no clube, e há essa expectativa. Relativamente ao Vitória de Setúbal, tal como referimos no grafismo, havia a incerteza relativamente à posição de Costinha. Costinha aparentemente quando iniciou o jogo formava um triângulo no meio campo, mas com esta dinâmica e no momento em que o Vitória de Setúbal se apresenta agora na posse de bola, encosta claramente mais perto do avançado André Claro. Portanto, teremos que aguardar alguns instantes para perceber um pouco as dinâmicas dos dois treinadores. Uma coisa já deu para perceber, olhando para estes nomes e olhando para os jogadores que não estavam cá na época passada, quer no Belenenses, quer no Vitória de Setúbal, há 6 caras novas a jogar aqui de início, do lado da equipa escolhida por José Colseiro para iniciar este campeonato, e há também igualmente 6 caras novas no primeiro 11 dos azuis que o espanhol Júlio Velásquez apresenta aqui no relevado do estádio do Bonfim. São os primeiros instantes deste desafio, lançamento ali efetuado para o Belenenses, o corte de Frederico Venâncio, ele que é o capitão do Vitória de Setúbal, passe de André Claro, bem feito para Nuno Santos, atenção ao Vitória, segunda oportunidade ainda pelo camisola 10, grande passe e não há finalização. Depois desta jogada bem conseguida pelo Vitória de Setúbal, logo nos momentos iniciais, Zé Manuel com a possibilidade de fazer 1-0, depois de André Claro ter servido Nuno Santos e do 10 do Vitória ter tentado trabalhar a bola o melhor possível junto à linha de fundo antes de efetuar o cruzamento. Nuno Santos a fazer um cruzamento com o pé esquerdo, a bola picada para o segundo poste, onde apareceu Zé Manuel a rematar de primeira, e este foi o primeiro lance de perigo para a baliza de Ventura. Sim, Nuno Santos apresenta-se aqui no corredor direito, ele que é esquerdino, é extremamente rápido e foi visível ali que ganhou claramente vantagem, quer ao lateral esquerdo, quer ao central, mas depois tem a característica sempre de procurar muito o pé esquerdo, é natural e é uma das coisas que certamente José Colseiro explorará, mas neste caso teve algumas dificuldades e teve que recorrer ao pé esquerdo para virar para o outro lado. Lançamento para o Vitória de Setúbal, efetuado por André Geraldes, que reencontra aqui a equipa que representou na última temporada, o lateral número 22 agora do Vitória de Setúbal, jogou na época passada no Belenenses por empréstimo do Sporting, que continua ligado contratualmente ao Sporting Clube de Portugal, mas nesta época está cedido pelo Sporting ao Vitória de Setúbal. Outra vez pela direita do ataque Sadino, camisola 10, Nuno Santos, este é um jogador que está cedido pelo Benfica ao Vitória. Nuno Santos ainda com a bola, agora vem para uma zona um pouco mais recuada, perante também aquela parede azul que tinha à sua frente e um pouco em seu redor, os jogadores da defensiva do Belenenses atentos à movimentação de Nuno Santos, que há pouco esteve também um pouco na gênese da primeira ocasião do desafio. Relativamente à posição do Costinha, obviamente que enquanto o Vitória de Setúbal não tem bola, Costinha fecha o corredor central e assume muito ali, não digo a marcação, porque os jogadores não fazem marcação individual, mas mais ou menos os espaços em que Palhinha se encontra. E, portanto, a assumir quase o papel de médio mais ofensivo, ainda que a defender. Relativamente à fase de ataque, junta-se claramente a André Claro e, portanto, assume-se quase o Vitória como um 4-2-4, sendo que no meio campo fica Fábio Pacheco e o Nené Bonilha.
Procura sair a jogar o Belenenses a partir da sua retaguarda, aposta neste passe longo para o atacante Abel Camará, ainda para o Belenenses João Diogo que veio do Marítimo para o clube de futebol os Belenenses. Aqui o temos em destaque no ecrã, ele que se prepara para fazer este arremesso lateral. Tem ali perto Bernardo Dias, número 21. Jogador já aqui destacado também pela Helena, como também, se calhar, um dos elementos, ou o elemento mais desconhecido desta equipa do Belenenses, um ex-júnior do clube. O Belenenses que consegue ganhar o canto. É o primeiro canto do desafio, com praticamente meia dúzia de minutos esgotados no Bonfim. Temos canto para a equipa visitante. Uma subida de João Diogo, ex-Marítimo, a ganhar a linha de fundo, a fazer o cruzamento, mas primeiro Vasco Fernandes de cabeça a cortar. Canto para a equipa do Belenenses. Marcação mista, desculpa Sérgio, eu estava ali a tentar perceber se era zonal ou mista, mas é claramente marcação mista. Eu vou lá passar por toda a gente, mas também passou por André Claro, que vinha lançado de trás para tentar corresponder. Miguel Rosa. Atraso para o guarda-redes que assume a titularidade na baliza do Vitória de Setúbal, Pedro Trigueira, o guarda-redes do Vitória que vem da Académica. Havia também ainda um pouco a incógnita para tentar perceber qual seria o guarda-redes que o José Conceiro iria fazer avançar para o 11 para iniciar oficialmente esta temporada 2016-2017, sobretudo dois principais candidatos, o alemão Lucas Reider ou então o reforço Pedro Trigueira. É Trigueira, o ex-académico, o escolhido. Abel Camará, bola ainda a sobrar depois para Ruben Pinto. Este é Miguel Rosa, tenta tirar do caminho Nené Bonilha. Domingos Duarte faz dupla de centrais com o experiente Gonçalo Brandão, na equipa treinada por Júlio Velásquez, e tenta controlar para o Vitória o central Vasco Fernandes, com Abel Camará ainda a fazer de sombra. Mas agora dois momentos em que os dois centrais, quer do Vitória quer do Belenenses, a apelar um jogo direto. Não parece que sejam essas as ideias principais dos treinadores. Deixa-me só referir ainda relativamente ao Belenenses, com a entrada de Júlio Velásquez houve até alguma crítica, não pelo aspecto positivo do ataque, que foi extremamente agradável de ver, mas pelo número de golos que essa equipa sofreu, e ainda assim conseguiu o 9º lugar. Seja como for, hoje apresenta-se com uma defesa praticamente com a cara lavada, com exceção da presença de Gonçalo Brandão. Mas esse é um dos aspectos curiosos para começarmos já a perceber nesta equipa do Belenenses, com uma ideia positiva de futebol, com uma aragem nova, se é que assim podemos dizer, também quando o Júlio Velásquez chegou, a muita flexibilidade tática que apresentava de jogo para jogo e até dentro do mesmo jogo, mas com uma ideia positiva de jogo, mas com esse não de que o Belenenses era uma equipa que sofria demasiados golos, até excessivos, tendo em conta a classificação final que acabou por obter. Vamos ver se nesse aspecto, também com esta reformulação um pouco de alguns setores da equipa, como é que a equipa responde neste primeiro jogo a sério da nova época. Sim, relativamente à defesa, presumo que seja claramente a defesa pretendida. Relativamente ao meio-campo, tendo em consideração, e até ao ataque, tendo em consideração algumas ausências por lesão, acredito que a equipa depois se reforce. Está o Vitória de Setúbal na grande área do Belenenses. José Manuel consegue passe para André Claro, tentava deixar para Costinha, a queda de Costinha, e o árbitro diz que é penalti. Nuno Almeida, aos 9 minutos, a assinalar grande penalidade favorável ao Vitória de Setúbal. O árbitro da partida parece muito bem colocado perto do lance, a ser rápido e decidido na decisão de marcar grande penalidade, a considerar a ação faltosa do jogador do Belenenses. E a oportunidade soberana para a equipa da casa se adiantar. Sinceramente, a mim não me parece grande penalidade. Há contacto, sem dúvida, mas o contacto já vem até desde trás, mas não parece grande penalidade. Fica essa ideia pelas repetições. O que é certo é que Nuno Almeida assinalou penalti para a Vitória de Setúbal. O melhor marcador da equipa na última temporada pode inaugurar o marcador, fazer o primeiro gol do Vitória esta temporada em jogos oficiais. André Claro, o remate e o golo.
É o golo para a vitória do Setúbal. 10 minutos no estádio do Bonfim, com André Claro a inaugurar o resultado para a equipa, agora treinada por José Couceiro. Bola batida para o lado esquerdo de Ventura, o guarda-redes do Belenenses a atirar-se para o lado oposto. E aí está o primeiro golo do jogo para André Claro, 25 anos, ele que o ano passado, como dizias, foi o melhor marcador, conseguiu fazer 13 golos a iniciar da melhor forma este segundo ano no Vitória de Setúbal, a fazer o seu primeiro golo na conta pessoal e o primeiro também do jogo. E agora vamos poder ver, de facto, o Belenenses a ter que agarrar no jogo. E, portanto, não me parece, e a equipa o ano passado teve essa referência, deu essas referências várias vezes, mesmo a ganhar, procurava sempre mais um golo. Agora sim, a ser obrigado a ir atrás do resultado, verificar sim qual será o comportamento do Vitória de Setúbal, se mais expectante, se dando a iniciativa ao adversário, se tentando ainda dilatar um pouco mais a vantagem. Aberto o resultado, ainda cedo, neste duelo de dois históricos do futebol português, a Vitória de Setúbal em vantagem sobre o Belenenses. Luta no meio campo, depois ali o esclarecimento de Miguel Rosa, colocando para a linha defensiva dos azuis, agora este passe ao qual já não chega André Sousa. Está Júlio Velásquez, o treinador espanhol de 34 anos de idade, que na época passada entrou na 14ª jornada do campeonato, rendendo Ricardo Sapinto. Estávamos em dezembro do ano passado, quando assumiu este técnico espanhol. Foi a aposta da SAD para esfiar a equipa. Júlio Velásquez a fazer a transição da época, a manter-se no cargo agora para esta nova temporada. A primeira que começa, portanto, de início no comando técnico do Belenenses. Ganha ali alguns metros a partir da linha lateral, o Vitória de Setúbal, lançamento para ser feito junto ao técnico José Couceiro, lançamento já feito por André Geraldes. Em termos defensivos ainda não referi, o Belenenses parece ou aparenta nestes primeiros minutos juntar o Ruben Pinto e o Palhinha numa primeira linha média e depois André Sousa, o próprio Bernardo Dias mais no centro e Rosa a fechar o corredor direito. Fica na frente apenas Camará. Posse de bola agora para os azuis do Restelo. Florent Anan. Lançamento lateral extenso, ainda com Abel Camará na luta. Agora é a vez do Belenenses também ganhar alguns metros a partir da linha lateral. Aproveitou ali Júlio Velásquez para dar algumas indicações a André Sousa. E vai avançando o Belenenses no terreno de jogo. Florent Anan, jogador francês de 26 anos de idade, defesa esquerdo, que estava na Suíça, no St. Gallen, mas que já antes tinha passado pelo futebol português, tinha jogado no Leixões, no Moreirense e também na equipa B do Sporting de Braga. É o número 29 da equipa do Restelo, que se prepara para novo arremesso lateral. De arremesso em arremesso, a equipa está quase perto da linha de fundo. É mais um lateral também com as mesmas características que João Diogo, extremamente ofensivo, bom em termos técnicos, também ele rápido e portanto enquadra-se muito naquilo que, pelo menos na época anterior, Júlio Velásquez pedia aos seus laterais. Bola pontapeada por Hugo Ventura, devolvida depois por Vasco Fernandes. Abel Camará, mau passe, pode aproveitar o Vitória de Setúbal. Era Nuno Pinto com ainda a ação do lado contrário. O lançamento pertence ao Belenenses. As caras novas que estão aqui a jogar na equipa do Belenenses são João Diogo, o lateral direito, o central Domingos Duarte, o lateral esquerdo Florent Anan, os médios João Palhinha e também Bernardo Dias e o avançado Abel Camará, se bem que Abel Camará já é um velho conhecido do Belenenses, regressou esta temporada ao Belenenses. Na equipa do Vitória de Setúbal, o guarda-redes Pedro Trigueiro, o lateral direito André Geraldes, o central Vasco Fernandes, o médio Nené Bonilha, também Nuno Santos e Zé Manuel, jogadores já do apoio a André Claro. São os 6 elementos que são reforços para esta época e que são para já também a aposta de início de José Couceiro. Aí, após o gol, nenhuma das duas equipas está a ser capaz de ligar os três setores. A bola está a perder-se várias vezes e a sair-se constantemente da linha lateral.
quase mais tempo fora do terreno de jogo a bola do que dentro das 4 linhas nestes últimos instantes. Agora há uma falta que é conquistada por Zé Manuel, livre, favorável ao Vitória de Setúbal. Foi o lance com João Palhinha, jogador que está emprestado pelo Sporting Clube de Portugal. Na época passada esteve a rodar no Moreirense, jogador da equipa B do Sporting. Na época passada no Moreirense, agora no Belenenses, o médio João Palhinha. Marcação então de livre para o Vitória, afasta João Diogo. Nené Bonilha para Nuno Pinto. Tem ali ao pé Costinha, o jogador que acabou por ganhar aquela grande penalidade aos 9 minutos, que depois foi convertida por André Claro. Vasco Fernandes, com passo de espera deste camisola 13 da formação sadina. Nuno Pinto. Sim, é um jogo mais morto. A verdade é que Fábio Pacheco no centro tem sido, em conjunto com o Bonilha, mais equilibrador do que propriamente desequilibrador, e portanto a pouca iniciativa nessa organização de jogo até o momento, e obviamente já depois de estar em vantagem. Tentou ganhar o lançamento mais uma vez Vasco Fernandes, contapeando a bola contra Miguel Rosa. Lembramos que o Belenenses não tem neste arranque oficial de temporada por lesão Carlos Martins, Fábio Sturgeon, Tiago Caeiro, 3 elementos importantes do plantel que já estavam no clube, enquanto que Yebda, um médio argelino que já passou pelo Benfica e que foi também uma das contratações do Belenenses para esta temporada, junta-se também a Carlos Martins, Tiago Caeiro e Fábio Sturgeon nesta fase no boletim clínico do Clube de Futebol dos Belenenses. E são 4 jogadores preponderantes, penso eu, para o que este Belenenses pode fazer. Já agora também há mais um nome, o médio espanhol Fernando Llorente, que também está lesionado, mas deste jogador tem-se dito que até pode não ficar no plantel de Júlio Velásquez. A ver, vamos também o que dita, ou que ditam ainda as movimentações do mercado até ao fim deste mês de agosto. Venâncio entrega em André Geraldes, vai devolver Frederico Venâncio, capitão do Vitória de Setúbal, e o jogador que transporta, podemos dizer, apesar apenas dos seus 23 anos de idade, já bastante mística sadina, porque é um jogador formado no clube e que conseguiu ganhar de há umas épocas esta parte também o seu lugar na equipa principal do Vitória de Setúbal, um dos esteios da equipa, Frederico Venâncio. Ruben Pinto. E o Ruben é sempre o jogador, e continua a ser ali na zona onde muito se luta junto aos médios defensivos, é sempre o jogador que opta mais e que dá mais critério na saída de jogo. E continua a acontecer aquilo que disse há pouco, a partir do golo as equipas não foram ainda capazes de ligar os setores e portanto a bola a perder-se normalmente no setor intermédio e muitas vezes a sair pelo corredor lateral. Gonçalo Brandão, com toda a sua experiência naquela luta ainda travada com Costinha. Hugo Ventura mete para o meio-campo contrário. Nuno Santos, de muito longe, a deixar para Pedro Trigueira. Vasco Fernandes marcou cedo o Vitória de Setúbal e para já vai contrariando a tendência dos resultados entre as duas equipas em jogos a contar para o campeonato aqui no estádio do Bonfim. Nas últimas temporadas o Belenenses tem conseguido pontuar e tem conseguido vencer até algumas vezes no recinto do Vitória de Setúbal. Nas últimas 7 temporadas o Vitória de Setúbal não sabe o que é ganhar ao Belenenses. É verdade que pelo meio também temos que descontar 3 anos em que o Belenenses esteve na segunda liga, mas nos 4 jogos que realizaram anteriores para o campeonato aqui no recinto sadino, o Belenenses ganhou 2 e empatou outros 2. Cortou Nuno Pinto, a bola chega a Nené Bonilha. No caso de Nené Bonilha, é um brasileiro que veio do Nacional da Madeira para o
É um jogador que vem acrescentar, comparativamente com o Fábio Pacheco, adianta-se um pouco mais e pode contribuir mais na equipa, para a equipa no momento ofensivo. É também um jogador que depois terá a dupla função e, portanto, fará quase ali um duplo pivô com o Fábio Pacheco no momento defensivo. Ao passe, pode aproveitar André Sousa para o Belenenses. A bola regressa aos pés do 8 dos azuis e depois é Abel Camará com este remate, bola a subir em demasia, fica, no entanto, a tentativa do avançado Abel Camará. Uma das primeiras tentativas de remate da equipa do Belenenses, com algum espaço junto à quina da grande área, descaído para o lado esquerdo, a rematar Abel Camará em jeito e a bola a passar por cima da trave da baliza de Pedro Trigueira. Deixa-me só corrigir, o Belenenses nos primeiros instantes parecia fazer o tal 4-2-3-1 a defender, referi há pouco, mas define claramente duas linhas de 4. O André Sousa fecha na esquerda, o Miguel Rosa na direita e ali no centro os tais dois médios defensivos, Palhinha e Ruben Pinto. Na frente, muito mais adiantado do que Bernardo, encontra-se o Abel Camará. Portanto, claramente quase um 4-4-1-1 a defender. Nuno Santos, jogador que chegou a realizar ainda pelo menos um par de partidas oficiais pela equipa principal do Benfica. Nuno Santos, bem jogado pelo Vitória, cruzamento, vai, no entanto, a defensiva azul afastar. Deixa fugir aquela bola o homem do Vitória de Setúbal, aqui o marcador do golo, André Claro. O Walter Madureira já o tinha referido, na época passada apontou 13 golos, foi o melhor marcador do Vitória de Setúbal, 12 desses 13 golos surgiram na Liga. Foi o último jogador também a marcar no estádio do Bonfim para o Vitória de Setúbal a 21 de fevereiro, uma vez que o Vitória, tendo essa segunda volta com resultados maioritariamente negativos, inclusive quando jogava em casa, teve enormes dificuldades para marcar golos, mesmo perante o seu público, e portanto o último registro tinha sido mesmo a 21 de fevereiro, com André Claro a marcar, agora a iniciar este campeonato, também convertendo uma grande penalidade logo aos 10 minutos, que continua a dar vantagem ao Vitória sobre o Belenenses. João Palhinha, que é o 66 do Belenenses, agora que a bola começou também a rolar, vamos ficando a conhecer nós, que levamos até si este trabalho, e você em casa que acompanha os jogos melhor, como as equipas estão estruturadas, os jogadores que saíram, sobretudo os jogadores que entraram, e aquilo que já estão aptas para fazer ainda nesta fase muito precoce da época. O Belenenses tem pecado um pouco nesta tal ligação entre setores, que não está a ser capaz de fazer, muito por culpa desta vontade em ligar imediatamente defesa e ataque. Gonçalo Brandão tem feito várias diagonais, sobretudo para Miguel Rosa, e tem sido previsível nesses movimentos, portanto fáceis de anular. É também curioso verificar, e neste caso especificamente olhando para Geraldes, ele que é um lateral extremamente ofensivo e que se verificou isso exatamente no Belenenses, hoje ainda não me recordo de o ver a subir uma vez. É certo que tem muito por perto o André Sousa, ele que agora tem a bola, e portanto também tem, sobretudo e primeiro que tudo, a missão defensiva, mas acaba por ser um lateral ao qual pelo menos aparentemente se pede para não subir tanto. Inclusivamente tem à sua frente um esquerdino, e portanto a tendência de Nuno Santos a ir para dentro privilegia exatamente que o Geraldes possa subir no último terço, mas ainda não se verificou isso. Largando aquela bola Florent Anan para o capitão do Belenenses, Gonçalo Brandão. Passo agora feito por Domingos Duarte, já mais para diante, igualmente depois ali do meio campo a ser lançado o Abel Camará, queda à entrada da grande área do Vitória de Setúbal. Aqui deixa seguir o árbitro do Algarve, Nuno Almeida, árbitro de 41 anos de idade, foi terceiro classificado na época passada. Os árbitros da primeira categoria do futebol nacional. Aí está Ruben Pinto, encosta na direita, procura manobrar ali com calma o Belenenses, mesmo quando tem de devolver também a bola até à linha mais recuada. Miguel Rosa,
olha para ver quem está na área, efetua o cruzamento e bola perigosa para a baliza de Pedro Trigueira. Tentou o corte Frederico Venâncio, mas a bola foi enrolada e estava lá também André Sousa a surgir mais na zona do segundo poste, aqui nas costas dos defensores do Vitória, para poder atrever-se a fazer a emenda. Um cruzamento a meia altura, a bola ainda bate uma ou duas vezes no relevado traiçoeira, a zona para onde foi feito este cruzamento, porque um corte pode originar autogolo e perto também os jogadores do Belenenses de conseguirem desviar com êxito para a baliza de Pedro Trigueira. Ao segundo poste apareceu o André Sousa, que se esticou todo, quase que chegava a bola para desviar para a baliza. Estávamos a rever aquele lance onde Abel Camará caiu à entrada da área, o jogo de braços de Vasco Fernandes e de Abel Camará, de ambos até numa fase inicial, depois o jogador do Vitória de Setúbal ali ainda um pouco com os braços a tentar de facto estorvar a ação de Abel Camará. Não considerou o árbitro Nuno Almeida ter sido suficiente para apitar qualquer falta naquele lance entre os dois elementos. Bola agora pertence ao Belenenses. Deixa-me só fazer uma referência. O Belenenses a pretender circular mais a bola e a conseguir fazê-lo. Quase aquele jogo que já conhecemos por parte do Belenenses, de posse, de espera, de paciência, pelo momento exato, o que não vinha a acontecer nos instantes anteriores, como tive a oportunidade de referir. Seja como for, os jogadores não estão neste momento a fazer qualquer tipo de troca posicional, e isso acaba por favorecer a equipa que está não só de frente para o jogo, mas também praticamente a defender não só o espaço, mas também os jogadores, e portanto, se em trocas posicionais, todo o jogo defensivo do Vitória de Setúbal é muito mais favorecido. Olha, agora sim, Walter, falta assinalada pelo árbitro Nuno Almeida a favor do Belenenses e cartão amarelo. A considerar o árbitro jogo perigoso, uma carga de Zé Manel com a camisola 70, reforço da equipa do Vitória de Setúbal para esta temporada. Zé Manuel a ver o cartão amarelo depois de uma entrada feia sobre o camisola 77 da equipa do Belenenses. Quando as equipas não conseguem chegar à frente por outras maneiras, nada melhor do que um livre. Batido agora por Ruben Pinto, bola longa com guarda-redes Pedro Trigueira atento. 28 anos de idade, 1,92 m para este guardião que deixou Coimbra, deixou a Académica, para agora a vestir a camisola do Vitória Futebol Clube. Ainda analisando um pouco a forma como as equipas se apresentam, e é normal que esta primeira jornada tenha isso como uma boa característica. Vemos agora Fábio Pacheco claramente a assumir a construção de jogo ofensivo, e vê-se também o Nené Bonilha mais adiantado. Era a tal missão dupla que falava em relação ao Nené Bonilha, que depois, em termos defensivos, tem que se juntar a Fábio. Miguel Rosa a trocar ainda aquela bola com Bernardo Dias. Miguel Rosa, Palhinha, Gonçalo Brandão, já vem lá para o Vitória de Setúbal Nené Bonilha. Belenenses a circular bem, aqui em progressão, também dando largura, amplitude ao seu ataque. Sim, tem que reagir rápido. É certo que é a primeira jornada e é certo que a condição física dos jogadores não é a melhor, mas esta transição o Vitória já demonstrou que é um momento forte. Já o era na época anterior, e tem jogadores muito válidos para este tipo de características. O Nuno Santos, o próprio Costinha, o André Claro. Portanto, todos eles são fortíssimos nestes momentos, e é agora e também o Zé Manel, que foi o próprio que o fez, e portanto é um momento importante e de reação rápida que o Belenenses tem que ter. Estamos quase com 30 minutos no estádio do Bonfim em Setúbal, resultado vantajoso para o Vitória, 1-0, com essa grande penalidade convertida por André Claro aos 10 minutos. Nuno Santos, Frederico Venâncio. Leu bem o jogo, Frederico, apesar deste jogo mais direto, estava uma situação 3-3 atrás. Claramente um erro defensivo quando o Belenenses tem dois médios com características quase de cobertura. Para pôr a bola em jogo está Ané. Belenenses, que foi nono classificado na última temporada, ficou a 9 pontos da zona europeia, acabou no entanto por distanciar-se, afastar-se da zona perigosa, uma vez que o campeonato foi inconstante.
Vitória de Setúbal. Grande primeira volta sob o comando de Kim Machado, péssima segunda volta, caiu para a zona perigosa. Na última jornada conseguiu garantir a manutenção, terminando o último campeonato no 15º lugar, 2 lugares acima da zona de descida e 1 ponto acima dessa mesma zona de despromoção. João Diogo. É ali importunado, mas não em falta, diz o árbitro. Protesta muito o Júlio Velasquez no banco do Belenenses. Estão 2 jogadores do Belenenses caídos. Atenção à Vitória de Setúbal. Resposta imediata da equipa sadina, mas aqui acabam por não se entender da melhor maneira. Nuno Santos e também André Geraldes, sendo que Gonçalo Brandão estava também a fazer oposição na sequência daquele passe. O Nuno já estava pronto para ir para dentro e, portanto, não saiu da melhor forma. Miguel Rosa é o jogador que aqui cai, que dá a ideia de ainda poder ter sido atingido pelo Fábio Pacheco. E depois também acaba por ficar mais um homem por terra. É o André Sousa que está caído. Fiquei com a ideia que ele se lesionou até sozinho. Sim, não me pareceu haver contacto com o Geraldo. E está agarrado à perna direita, muito queixoso. Uma pausa que neste caso até é útil para os jogadores que se dirigem quase todos aos bancos das respectivas equipas, sobretudo para beberem alguma água. Está de facto muito calor, também aqui em Setúbal, mais um dia de muito calor. É isso, nota-se claramente no ritmo de jogo. É certo que estamos a falar da primeira jornada e o ritmo da maioria dos jogadores não é ainda aquele que é o ideal, mas o calor de facto não ajuda. E esta é de resto uma alteração, a possibilidade que os jogadores têm de poder vir ao banco para receber ou indicações ou mesmo neste caso particular para beberem água. Ainda revemos um momento que para já vai definindo a vantagem no resultado para a Vitória de Setúbal, uma grande penalidade assinalada pelo árbitro algarvio Nuno Almeida e depois, como estamos a ver, ou neste caso a rever, convertida por André Claro. Estávamos com 10 minutos do encontro e o Vitória de Setúbal colocava-se a ganhar nesta partida frente ao Belenenses. Toda a gente hidratada e também já recuperada. Pontapé de Ventura. Abel Camará joga com Miguel Rosa, João Diogo. E André Sousa vai regressar ao jogo. Ventura apontando para a zona onde está Miguel Rosa. A reagir nas costas Nuno Pinto, fazendo o corte. Ainda ao Belenenses por Miguel Rosa. Entra daquele lado o lateral direito, ex-marítimo João Diogo. Reflete mais para o meio, Miguel Rosa vai para o remate. E grande remate aqui do camisola 7 do Belenenses com o pé esquerdo. A linha defensiva do Vitória de Setúbal não fez pressão sobre Miguel Rosa, que arriscou em rematar forte com o pé esquerdo e a bola não passa muito ao lado do poste de Pedro Trigueira. Sinal de perigo. Saiu do pé esquerdo de Miguel Rosa. O Miguel é destro, mas também joga bem com o pé esquerdo e estes movimentos interiores são característicos. A defesa do Vitória de facto não fez pressão, como disseste, e bem, Walter, mas aí a clara influência daquilo que foi a subida do João Diogo deixou completa incerteza nos defesas. Livre para o Belenenses. Uma entrada mais ao homem do que propriamente à bola. E fica para cobrar já Ruben Pinto. Foi um dos jogadores mais utilizados na época passada. 46 jogos no total. O médio Ruben Pinto. Ainda ao cabeceamento, mas vai chegar sem qualquer problema às mãos de Pedro Trigueira. Ainda pegando naquilo que foi a situação na qual o Belenenses ganhou a falta, de facto esta mobilidade que Bernardo deu agora, fazendo uma diagonal para o corredor esquerdo, é necessária. Já o referi, o Belenenses está a tentar impor um pouco a sua forma de jogar, a sua ideia de jogo, circulando a bola. A questão é, os jogadores têm estado demasiado estáticos, e estáticos no sentido de não haver trocas posicionais, algo que caracterizava e bem o Belenenses. Portanto, Bernardo, sendo o médio mais ofensivo, quase funcionando como segundo avançado,
tem que de facto criar desequilíbrios ali no corredor central, permitindo assim que tanto o André Sousa como o próprio ala do lado contrário, neste caso o Miguel Rosa, procure o espaço interior ou até algum dos outros médios entre em ruptura também no espaço que Bernardo liberta. Ganha a bola o Vitória de Setúbal, o público da casa procura incentivar a equipa que aqui pudesse aproveitar também com outra rapidez e precisão aquele roubo de bola para cair em cima do último reduto do Belenenses. Preferiu ali mastigar mais um pouco o jogo, por assim dizer, o Vitória de Setúbal. Agora sim com Nuno Pinto. O que é que indica o árbitro? Indica pontapé de baliza para o Belenenses. Nuno Pinto com João Diogo. Pareceu-me haver contacto já fora. Mas não. Havia de facto falta. Desvio de cabeça de Ruben Pinto. Lançamento para o Belenenses, depois de ter sofrido o golo. Teve pelo menos já um cruzamento perigoso, teve 2 remates, um de Abel Camará, outro de Miguel Rosa, de fora da área, que, sobretudo o de Miguel Rosa, não andou muito longe do alvo. Posição irregular no ataque da equipa que viajou de Lisboa. Assinalada a André Sousa. Parece-me que bem assinalado. Geraldes para André Claro. Corte feito por Ruben Pinto. 10 minutos, cerca de 10 minutos para o descanso. Relativamente à prestação individual, há algo que podemos retirar aqui, sobretudo de Costinha. Não só a mobilidade que tem e sempre a disponibilidade que tem, foi também ele que ganhou a grande penalidade, mas sobretudo a disponibilidade que sempre demonstrou e continua a manter. Não só por se apresentar aqui quase com outra casa tática onde se mexe, neste caso agora enquanto quase segundo avançado. O ano passado a maioria das vezes jogou como ala, mas demonstra também muita disponibilidade, sempre pronto a ajudar a equipa a defender, baixando muito, procurando sempre dar linhas de passe nos corredores. Essa mobilidade está a ser, na minha opinião, bem explorada por José Coceiro. Recebe Bonilha. Rapidamente 2 jogadores do Belenenses ali tentando empardar Nené Bonilha. É ele quem faz, no entanto, esta abertura um pouco mais à frente. Boa recepção de Zé Manuel, mas depois péssimo cruzamento de Zé Manuel. O André Claro a dar claramente linha de passe atrasada e o Zé Manuel nem sequer observou isso. Seria uma excelente oportunidade para o Vitória. Zé Manuel que aparece agora no corredor direito, enquanto que Nuno Santos passou para o lado esquerdo do ataque do Vitória. Um jogador que vimos na época passada a atuar no Boa Vista, também com algumas boas exibições, o extremo avançado de 25 anos de idade, que o Porto foi buscar ao Boa Vista, mas que rapidamente desviou aqui para Setúbal, Zé Manuel. E que fez até 8 golos o ano passado. Domingos Duarte. Frederico Venâncio. Vai lá André Sousa. Por perto está o jogador de apenas 19 anos de idade, ex-júnior do Belenenses, Bernardo Dias. É o número 21 da equipa azul. Sobe o número 70 do Vitória de Setúbal, Zé Manuel. Sim, o Bernardo não tem tido ainda muito sucesso. Está sempre na zona e agora deixo o comentário para depois acompanhar esta jornada. É uma jogada de André Geraldes, com o centro ainda mesmo a queimar a linha de fundo. Mas foi a iniciativa do defesa lateral direito do Vitória de Setúbal, efetuou aquela combinação e depois foi cruzar mais à frente em busca de um companheiro na área que pudesse finalizar. Bem, aqui este pormenor excelente de André Sousa. Sim, aproveitou claramente a subida do André Geraldes e, portanto, caiu naquele espaço.
Mas estava a referir-me, o Bernardo está no fundo a cair na zona onde está o Bonilha e o Fábio Pacheco, ambos a defender. O mesmo não acontece com a pouca contribuição defensiva, quer do Nuno Santos, quer do Zé Manel, e portanto mais sucesso nas alas para o Miguel Rosa e o André Sousa. Pedro Trigueira sem pressa para o pontapé de baliza, deixando a equipa subir no relevado. Vai lá André Claro ainda discutir aquela bola com André Sousa. Nené Bonilha. Nuno Pinto. Bonilha. Percebendo onde estavam os adversários, que ocupam aquele espaço também na linha intermédia subida da equipa do Belenenses. João Diogo. Para Miguel Rosa, recebe no peito, cola na relva, dá novamente para João Diogo. Recupera a Vitória de Setúbal e a falta cometida por João Palhinha. Isto depois de uma perda de bola do próprio João Palhinha. Sim, mas bastante inteligente o Zé Manel, no fundo a pressionar. Só a presença acaba por ser uma surpresa para João Palhinha. Gonçalo Brandão, rápido a reagir e ganha o pontapé de baliza para Ventura poder executar já de seguida. Em termos de faltas cometidas, a estatística indica que está mais faltosa na formação orientada por Júlio Velásquez. Anan. Lança o ataque, lança Abel Camará, ainda consegue aquele toque Camará para André Sousa. Sim, é o melhor que faz o Camará, no sentido de não ter tido sucesso até agora a virar-se para a baliza. Atenção a João Diogo, cruzamento já com Miguel Rosa a preparar-se para armar o pontapé, mas não deixou Vasco Fernandes. Num corte em estilo, todo no ar, com o pé direito a desviar a bola de Miguel Rosa, que já estava pronto para rematar a baliza. E ter um lateral ofensivo, como disse há pouco, auxilia que Miguel seja mais um na zona de finalização. Ele que, sendo médio, procura muito a baliza e tem sempre sucesso todas as épocas. Costinha tentando ganhar em velocidade. Aí está a Costinha, faz o passe também muito bem medido. Vitória de Setúbal, agora com Zé Manuel. Nené Bonilha fazer o passe e rapidamente desmarcar-se. Ainda Zé Manuel. É alguma felicidade agora por parte do Belenenses. Anan aproveita o corredor livre para transportar aquela bola. Vasco Fernandes. Abel Camará encostando ali em Fábio Pacheco. Ruben Pinto. Miguel Rosa, liga o jogo com Abel Camará, está na meia-lua da área, remate de Abel Camará, é a segunda vez que tenta a sorte de fora da área, mas para já ainda faltando calibrar melhor o pontapé. Agora ajeitou com o pé direito e rematou com o pé esquerdo na equipa do Belenenses. Desde aquele problema físico que há pouco teve André Sousa, acabou por reentrar na partida, mas desde essa altura que Luís Silva está em exercícios de aquecimento. E aos poucos as equipas vão melhorando naquilo que fomos referindo na maioria da primeira parte. Não conseguir ligar sequer os setores. Agora é certo que de um lado e de outro imediatamente ataques consecutivos e portanto daí haver mais espaço. Mas também as equipas com mais sucesso na ligação de setores. Pela esquerda do ataque Sadino, Nuno Santos, bola rasteira, vai ser interceptada por João Palhinha. Miguel Rosa para André Sousa, em cima de si está Geraldes, ressalto favorável para Domingos Duarte, esticando o jogo, Abel Camará escorrega, pode aproveitar a Vitória de Setúbal por Nuno Pinto, Bonilha. Tentando tirar a bola também da zona mais congestionada, a Vitória de Setúbal. Faz chegar aqui o jogo até ao flanco direito da formação da casa. E quando refiro que não há trocas posicionais no Belenenses, o mesmo não sucede no Vitória. Aquela linha de 4
Tão depressa tem Costinha e Zé Manel no centro, como André Claro, Costinha, como o próprio Nuno que aparece no meio, e portanto acaba por ter essa mobilidade, essa incerteza criada para os defesas do Belenenses. Nené Bonilha tentando dinamizar a construção do jogo e o ataque, o jogo ofensivo da sua equipa. Mais um livre e é o segundo amarelo, pelas minhas contas, é o segundo apenas. Tinha sido exibido aos 27 minutos um Zé Manuel, agora é Gonçalo Brandão, do Belenenses. Uma falta cometida já à entrada da área, é certo que descaído para o lado esquerdo, mas o árbitro Nuno Almeida, que viajou do Algarve a assinalar este livre favorável à equipa do Vitória de Setúbal, e a mostrar o cartão amarelo ao central de 29 anos do Belenenses. Há ali um empurrão do Gonçalo Brandão. Sinceramente, no jogo corrido não fiquei com essa ideia, mas claramente visível na repetição. E voltando a uma ideia que já tinhas aqui defendido, Helena, aquilo que o jogo corrido não resolve, quem sabe as bolas paradas podem ajudar a resolver, quer para um lado, quer para o outro. Agora trata-se de uma bola parada ofensiva para o Vitória de Setúbal. Vamos ver o que dá este pontapé livre. Nuno Santos é para um e para o outro aqui. É o Nuno Santos que bate, mas contra a barreira. Nuno Santos bate bem os livros. Zé Manuel. Ana ali à sua frente. Fábio Pacheco. Relativamente ao Nuno Santos, nesta primeira parte, cada vez que se aventurou no 1 para 1, ou até mesmo apenas progredir e fazer a ruptura, acabou por ter sucesso. Portanto, é certo que o José Conceiro quererá que faça isto muito mais vezes, porque o sucesso foi imediato. Semi-sucesso em termos de resultado é aquilo que se verifica nesta altura, a meio tempo do jogo, para o Vitória de Setúbal, uma vez que o resultado é-lhe favorável. Ganha ao Belenenses por 1-0 em mais um encontro da jornada inaugural da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. 1-0 com o golo marcado por este homem, André Claro. Estavam cumpridos apenas 10 minutos quando o avançado do Vitória transformou com êxito uma grande penalidade. Saímos para pausa aqui na Sport TV, voltamos daqui a pouco ao estádio do Bonfim. O espanhol fazer alguma mexida, mas para já, e mesmo estando em desvantagem no marcador, não faz nenhuma alteração. José Conceiro, mais agradado com a exibição e com o resultado, mantém os mesmos 11 que escolheu para a titularidade no jogo de hoje. Já agora dizer que José Conceiro tem Lucas Rader no banco, também Fábio Cardoso, Arnold, Miquel Mayong, Vasco Costa e ainda Amaral. Do lado do Belenenses, os suplentes de Júlio Velasquez são André Moreira, Rossel, Gerso, Luís Silva, também ainda na equipa azul Gonçalo Tavares. Atenção já a este ataque, Mica Pinto e Andrites são os suplentes do Belenenses para este jogo. A primeira iniciativa logo do segundo tempo a pertencer ao conjunto visitante. E mais uma vez a tal bola longa que nem sempre teve sucesso na primeira parte. Guarda-redes Pedro Trigueira. Zé Manuel a receber junto a João Diogo. Nené Bonilha. Agora para o Belenenses Bernardo Dias. Falta sobre o ex-júnior do clube do Restelo, o Bernardo Dias. Aqui o temos em destaque. E do lado do Belenenses, exercícios de aquecimento com Gerso, também Luís Silva e ainda Andrites. Passo para Miguel Rosa. Centro com o pé esquerdo de Miguel Rosa. Ainda a tentativa de lá chegar de cabeça por Domingos Duarte. Mas bem o Miguel agora a arrastar os defesas para o lado direito e depois a fintar para a esquerda. Ele, como já referi, joga bem com os dois pés, apesar de ser destro. Também a presença que se faz notar de algumas dezenas de adeptos do Belenenses aqui nas bancadas do estádio do Bonfim. Novamente Pedro Trigueira.
Esta tarde já tivemos o jogo entre o Boa Vista e o Aroca, que o Boa Vista venceu por 2-0. Recordo também que a seguir a este Vitória de Setúbal Belenenses vai poder acompanhar na Sport TV mais um jogo da jornada inaugural da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, o derby do Minho entre os rivais, a Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, com início marcado para as 20h15, para as 8h15 da noite. Nuno Santos. Já falta ainda completar este desafio entre Vitória de Setúbal e Belenenses. Está no ataque a equipa da casa. Era um cruzamento perigoso. Aparecia Zé Manuel para poder finalizar. Mais uma vez o Nuno Santos com uma intervenção positiva. Já o disse várias vezes. Nem sempre aparece no jogo, mas tem feito essa diferença. O cruzamento foi de André Claro. Está caído o Domingos Duarte. Ele terá colocado mal a mão no relvado. Está muito queixoso. Ainda aqui a ser assistido o defesa central do Belenenses. Não é positiva a saída do Domingos Duarte numa situação de pontapé de canto. É de facto um dos homens mais altos. Fará ali falta certamente. Jogador da equipa B do Sporting, esta época mesmo prestado ao Belenenses, o central de 21 anos de idade. Canto para a Vitória de Setúbal. Cabeceamento e grande defesa do guarda-redes Ventura, ainda recarga o golo. O golo para a Vitória de Setúbal, chega ao 2-0. A equipa do Vitória de Setúbal por Frederico Venâncio, creio. 2-0 na insistência do Vitória após a marcação do canto, e a Helena tinha chamado a atenção para essa situação da falta de Domingos Duarte, que estava ainda a ser assistido fora do terreno de jogo. Aqui há um primeiro cabeceamento que não dá golo porque Ventura ainda evita, mas depois insiste o Vitória. Há ali o passe atrasado de Zé Manuel para Frederico Venâncio rematar com êxito. Falta. Frederico Venâncio no sítio certo, no lance construído e com uma oportunidade primeiro de golo construída por Vasco Fernandes. Os centrais da equipa do Vitória de Setúbal a subirem no terreno e a fazerem a diferença. Enorme Ventura num primeiro momento a desviar o cabeceamento de Vasco Fernandes e depois a insistência da equipa da casa até que a bola sobra para Frederico Venâncio, que com o pé direito conseguiu fazer a bola passar por entre dois defesas do Belenenses e também o guarda-redes Ventura, fazendo o segundo golo para a equipa da casa, reduzida a 10 unidades a formação do Belenenses e a sofrer o segundo golo logo no início da segunda parte. Não podia ter melhor entrada o Vitória de Setúbal. Já na primeira parte o golo foi cedo, esta segunda parte um golo a marcar o 2-0 e agora uma excelente oportunidade. Agora a equipa de Júlio Velasquez, Miguel Rosa a tentar chegar àquela bola. Mas ainda relativamente ao golo, parece-me que há ali uma falha clara. Pareceu-me do Palhinha, não tenho a certeza, que estava até na zona onde Venâncio apareceu a marcar o golo e antes acaba por se deslocar para trás. Portanto, abriu ali uma clareira numa zona que Ventura tinha à sua frente, e convém referir, Ventura fez uma excelente defesa nos instantes anteriores, praticamente por instinto e praticamente sem espaço quase nenhum, teve ali uma reação fabulosa. André Claro vai arriscar no pontapé de longe, não saiu com a força que pretendia, mas logo no minuto seguinte também há o golo sofrido, o segundo golo sofrido neste jogo por parte do Belenenses. Houve então essa boa possibilidade de reaproximação, outra vez no resultado, com aquele toque de Miguel Rosa, que não foi o suficiente para desviar a trajetória da bola e para enviar para dentro da baliza de Pedro Trigueira. E agora a reação do Belenenses terá que ser ainda maior. E com bola, parece-me. E tem sido muito por aí, por culpa própria, não tanto por dificuldades criadas por Vitória de Setúbal, porque é pelo próprio jogo ofensivo que o Belenenses também se tem perdido muito. Nené Bonilha, com calma, para Vasco Fernandes. Nuno Pinto. Alongando, Nuno Pinto. Vai lá a Costinha, não chega o central Domingos Duarte.
Domingos Duarte, que agora joga, ele já tinha começado o jogo com o braço direito ligado, a mão, o pulso, ali na zona do pulso, e agora tem também a mão esquerda ligada depois daquele lance que imediatamente a seguir deu origem ao segundo golo da equipa do Vitória. Falta nas costas de Miguel Rosa, cometida por Nuno Pinto. E vai haver uma primeira alteração na equipa do Belenenses, com a entrada do avançado sérvio Andrić. Confesso que é um avançado que eu desconheço ainda e, portanto, estou curiosa para ver. É jovem também, tem apenas 21 anos de idade, sérvio, ponta de lança, jogava no OFK de Belgrado. Provavelmente. E apresenta-se a partir de hoje ao futebol português, verdadeiramente. E provavelmente para a saída de Camará. Tem sido um jogador com claras dificuldades em jogar de frente para a baliza. As bolas longas não têm passado as costas da defesa do Vitória e, portanto, tem sido obrigado a jogar de costas apenas uma vez que me lembro, e até fiz referência, jogou no apoio, na tal linha média que aparece nas suas costas, e tem tido pouco sucesso por isso. Fez também um remate, não sei se será muito por aí, ou talvez passar a jogar com dois avançados, saindo Bernardo Dias. A alteração então daqui a pouco, primeiro no jogo e do lado da equipa que está em desvantagem no resultado, agora com 2 golos de diferença para o adversário. Sai da baliza, agarra Pedro Trigueira perante Abel Camará. E era isto que me referia quando dizia que a bola não tinha passado as costas da defesa vitoriana. Nuno Pinto. Vem a romper Zé Manuel, importunado em falta por João Diogo, vai ver o cartão amarelo. Toque por trás, nas pernas e também um puxão, e sem margem para dúvidas, Nuno Almeida a mostrar o cartão amarelo ao lateral direito da equipa do Belenenses. Mas esta é a falta necessária na altura. O próprio Gonçalo Brandão estava um pouco adiantado, Palhinha ainda a recuperar a posição e, portanto, o João Diogo ficou com poucas alternativas. Há aqui 2 elementos, um de cada equipa, que me parece claramente abaixo daquilo que seria expectável. O próprio Palhinha e também Bonilha. É natural que os jogadores se estejam ainda a ambientar quer à equipa, quer ao modelo de jogo, mas claramente aqui com os furos abaixo. O próprio Bernardo Dias já disse que tem tido uma tarefa difícil também pela zona onde está. Costinha vai colocar na grande área, centro ali complicado para a defensiva azul, para a equipa do Belenenses. Depois há uma falta atacante. Nuno Santos, jogo perigoso sobre Abel Camará. O árbitro levantar bem o braço esquerdo e indicar esse pontapé livre indireto na sequência do jogo perigoso. Despacha Ventura. A bola vai cair junto a Miguel Rosa, mas é de cabeça a intervir Nuno Pinto nas costas do 7 do Belenenses. Agora Nené Bonilha a ser desarmado. Miguel Rosa vai pressionar Nené Bonilha, leva ao chão Miguel Rosa, livre para o Belenenses, já um pouco mais perto da grande área vitoriana. Sim, pareceu-me falta. Alteração na equipa do Belenenses, a saída de Beni para a estreia de Andrić. É a saída então de Bernardo Dias, um dos elementos do meio-campo, este jovem que se apresentou também hoje aqui na equipa principal do Belenenses, ex-júnior, apenas 19 anos de idade, entrada do ponta de lança sérvio de 21 anos de idade, chegado esta época ao Belenenses, oriundo do OFK de Belgrado. Portanto, era das tais situações que referia. Teremos que ver se joga em Cunha, tal e qual como vinha a fazer o Bernardo, para com o Abel Camará, se jogará lado a lado, e portanto isso alterará também a forma da equipa, talvez a dinâmica da equipa. Livre marcado, desvio de cabeça de Vasco Fernandes, tirando daquela zona ali nevrálgica da grande área do Vitória de Setúbal. Anã. Golos de André Claro aos 10 minutos de penalti e de Frederico Venâncio aos 49 minutos, no seguimento da marcação de um canto, dando este resultado favorável para o conjunto de José Couceiro. Calcanhar de Ruben Pinto, era para João Diogo, vai ali fazer falta Ruben Pinto sobre outro Pinto, Nuno Pinto. E volto a referir, neste Vitória os laterais sobem muito pouco.
Também vai mexer, também se prepara para mexer o técnico da casa, José Couceiro, com a entrada de Miquel Agu. Médio emprestado pelo Futebol Clube Porto à equipa do Vitória de Setúbal. Vinha jogando na equipa B dos Dragões, nigeriano. Vai ser a primeira aposta no decorrer da partida por parte de José Couceiro. André Sousa, bola escapa para o adversário. Agora Frederico Venâncio, Costinha, tenta pressionar Zé Manuel. André Sousa, vai atrás dele Zé Manuel, tenta jogar a bola, continua na posse dos homens do Belenenses. Intervenção já no jogo de Andretes, é o 95 da equipa do Belenenses. Aproveitando esta bola fora, o árbitro Nuno Almeida vai autorizar a substituição. Segunda no jogo, primeira no Vitória. Alteração na equipa do Vitória de Setúbal. Mexe pela primeira vez nesta partida José Couceiro ao minuto 58, com a saída de Nuno Santos e a entrada do médio Miquel. Assim, à primeira vista, vamos ver como fica arrumada a equipa no terreno, mas tem um jogador de características ofensivas, entre um jogador que poderá ser para provavelmente maior solidez e segurança à linha média. Provavelmente ficará da mesma forma, isto eu já referi várias vezes, mesmo no decorrer do jogo, houve muita mobilidade dos jogadores que estavam na frente e, portanto, independentemente de um se apresentar no corredor esquerdo num momento ou no outro, acabaram sempre por manter a tal linha de 4 quando estavam a atacar. O Agu, obviamente, vai para o meio campo, resta saber depois o que fará o Bonilha. O Bonilha, que, como já referi, também é bastante apagado. E a alteração de novo na equipa do Belenenses, com a saída de André Sousa e o lançamento de Gerson nesta equipa do Belenenses. É o ex-Estoril Praia, também um dos reforços do Belenenses para esta nova temporada. Fez uma curta viagem do Estoril para a zona de Belém, para a zona do Restelo. Gerson a entrar agora. 3 alterações nesta fase do jogo, 2 no Belenenses, uma no Vitória de Setúbal. Domingos Duarte, colocando disponível para João Diogo. E com esta entrada de Gerson, aparentemente, e isto obviamente estamos a falar nos primeiros instantes, Camará, Andrites e Gerson formam uma linha 3 na frente. Acredito que o Andrites já mostrou também 2, 3 pormenores, sobretudo mobilidade. Sai muito do corredor central a procurar dar a linha de passe também no corredor, sobretudo o esquerdo, e a partir daí fazer ligação com o meio campo. Andretes, Miguel Rosa. Andretes de novo. Tem ali de segurar, joga curto para Miguel Rosa. Lá está Gerson a investir já pelo flanco esquerdo do ataque dos azuis. Incomparavelmente superior à mobilidade que os jogadores do Belenenses têm agora. O Belenenses à procura de um golo que relance as suas possibilidades de êxito nesta partida. Bom cruzamento, Nuno Pinto tira e pode ser golo. Remate de Ruben Pinto, saiu com pouca força, encontrou também um homem do Vitória no caminho. Apesar da bola ir na direção da baliza. Bastou criar uma situação com mobilidade de vários jogadores, quando eu digo vários, estou a referir-me pelo menos a 4. E automaticamente o Belenenses conseguiu criar uma situação de perigo. Era claramente o que faltava, não só a ligação, mas também essa tal mobilidade. Ela acontece numa fase do jogo em que as coisas estão muito confortáveis para o Vitória de Setúbal. Gerson tem espaço na meia esquerda, Miguel Rosa, remate de Miguel Rosa, vai defender com total segurança Pedro Trigueira. Com a entrada de Gerson e de Andrites, claramente enquanto médio, mais ofensivo o Miguel Rosa, mais defensivo o Palhinha, sobretudo na cobertura, e o Ruben Pinto a fazer a ligação entre ambos. Há pouco estávamos a rever, foi o corte ainda de Nuno Pinto. É verdade que o remate também não foi assim tão complicado quanto isso, mas foi Nuno Pinto a afastar aquela bola que ia na direção da baliza do Vitória de Setúbal.
2/3 deste jogo já estão cumpridos. Levanta-se do banco José Couceiro, terceira passagem pelo clube. Ele que já treinou também o Belenenses, foi na temporada 2005-2006. Ele que, na última vez que esteve a treinar o Vitória de Setúbal, conseguiu para o clube a melhor classificação dos últimos 8 anos. Foi 7º classificado em 2013-2014. Nené Bonilha obriga este sprint de Nuno Pinto. 1 para 1, Nuno Pinto, mas não consegue passar por Abel Camará. Com a entrada, que ainda não tínhamos referido, mas de Miquel, acaba também o Costinha por se encostar na ala direita, substituindo claramente o Nuno Santos. Não se pode comparar aquilo que é Bonilha nas costas de André Claro e o que foi o Costinha, mas acaba por ter um meio campo a 3, Miquel e Fábio Pacheco quase lado a lado, sobretudo quando defendem. O Bonilha na ligação, mas são jogadores claramente diferentes em tudo. Velocidade, na finta, na qualidade de remate, na criatividade, na inteligência e na leitura de jogo. Aí está Miquel, remate forte de Miquel Agu. Médio defensivo nigeriano a ensaiar aqui de longe ainda o pontapé. Nesta sua primeira aparição, digamos, em terrenos mais adiantados. Vasco Fernandes para Zé Manuel poder receber, saindo-lhe ao caminho e cortando para fora, no entanto, João Diogo. Melhor em qualidade e melhor em dinâmica. O Belenenses, pelo menos naqueles instantes imediatos a seguir à substituição, agora estou até um pouco curiosa para verificar o que Bonilha é capaz de fazer naquela posição e o que traz ao jogo. A merecer um claro voto de confiança, na minha opinião, até aos instantes da substituição, dar pouca consistência, sobretudo no ataque. Frederico Venâncio, ele que já marcou esta tarde, o capitão do Vitória. A bola passa por André Claro, Gonçalo Brandão, Ventura. Vasco Fernandes, o antigo jogador do Olhanense, central que atua ao lado de Frederico Venâncio no eixo defensivo do Vitória. Sim, na primeira parte teve 2 lances em que, pressionado, claramente optou por lançar a bola mais longa e deu a iniciativa depois ao adversário. Estava mais intranquilo. À medida que o jogo foi decorrendo, a ganhar essa tranquilidade. Ele que aparentemente se lesionou agora. Ele que agora está estendido no relvado. Vasco Fernandes veio do campeonato romeno, estava no Panduri. Aqui foi em luta com o ponta de lança sérvio do Belenenses, Andrites. 20 minutos da segunda parte, 2-0 Vitória de Setúbal a vencer. Lançamento de João Diogo, procurando colocar a bola bem lá em cima da área do Vitória de Setúbal. Miguel Raza ajeitando para João Diogo. Simula, mais uma simulação, deixa para Miguel Raza, mas a leitura ali da intenção contrária, o André Claro. Mais rápido, a reagir, a vir roubar a bola, carga aqui sobre Nené Bonilha. Terá que ter atenção, o João Diogo já tem cartão amarelo, já é, salvo erro, a terceira falta após o cartão amarelo nestas transições. Terá que ser o Palhinha a fazer a cobertura após a sua subida. Lá vai João Diogo e agora acerta em falso e vai ver. Nem de propósito, estávamos a falar disso. Mais uma falta de João Diogo, viu o amarelo aos 54 minutos, depois disso, como a Helena dizia, mais 2 ou 3 faltas, esta falhando a bola, pontapeando o adversário, minuto 67, custa-lhe o segundo amarelo, expulsão para o defesa lateral direito do Belenense, o jogador que veio do Marítimo. É uma baixa importante, não só por aquilo que traz no momento em que o Belenenses precisa de atacar e o João Diogo contribui muito para isso.
mas claramente estando a perder, ficar a jogar com -1 é uma baixa extremamente importante. Insatisfação, claro, no banco de suplentes, com protestos de Rui Pedro Soares, o presidente da SAD do Belenenses, que está no banco e protestou de imediato com o quarto árbitro após este cartão vermelho mostrado a João Diogo. Baixa no relevado Abel Camará. Sim, acredito que seja apenas momentaneamente, surpreende-me. Esperava que fosse ou o Palhinha ou o próprio Ruben Pinto, eles que são jogadores de cariz mais defensivo e que têm até, sobretudo o Ruben Pinto, essa polivalência já lhe é conhecida, mas aparentemente nestes instantes pelo menos o Camará. Belenenses com 10, complicando ainda mais a tarefa para o que resta do jogo. 2 golos de desvantagem, e agora desvantagem também em termos de elementos em campo comparativamente ao adversário. Costinha, centro de Costinha, vai tirar Domingos Duarte. Pontapé de canto para a vitória de Setúbal, com a plateia sadina naturalmente a entusiasmar-se também nesta fase do encontro. Não há pressa agora da vitória, demorar algum tempo. Apenas 3 cantos neste jogo, já agora que nos aparece a estatística, tínhamos apenas, salvo erro, ao intervalo. E agora mesmo, já com 68 minutos, 3 pontapés de canto, 2 para a vitória e 1 para o Belenenses. Já na situação de gol tínhamos visto um triângulo formado junto ao primeiro posto e os restantes em marcações individuais. Mas um deles deu golo, ou o seguimento do canto deu golo para a vitória de Setúbal. Nesta segunda parte, é o corte de Domingos Duarte sobre a baliza de Ventura, mais um canto para a vitória. E já aparecia nas costas o Miquel, pronto para desviar, não fosse o corte do central da equipa do Belenenses. Mais um canto para o Vitória de Setúbal, mas agora do lado esquerdo do ataque para ser batido por Costinha. E esse canto que deu o golo, na mesma situação, 11-10. Na altura, por lesão, Domingos Duarte tinha saído, agora por o que as leis de jogo ditam. Aqui a bola vai mais tensa e mais junto à baliza. A esticar bastante aquele canto Costinha. Ruben Pinto. Gerso a trabalhar perante Nené Bonilha. Levam, não é lançamento. Pensava que o árbitro tivesse assinalado falta, também pensou o mesmo Gerso, mas a fazer a sinalética Nuno Almeida de que vai haver lugar à reposição lateral para a vitória de Setúbal. E cartão amarelo para Ruben Pinto. Penso que por protestos do facto do árbitro Nuno Almeida não ter assinalado uma falta favorável à equipa do Restelo. Já estava exaltado desde há uns instantes anteriores, no momento da expulsão, e agora a demonstrar mais o seu desagrado. Mas também convém referir a jogadores importantes neste Belenenses, neste momento em que é necessário, de facto, aproveitar, por exemplo, aquilo que Gerso tentou aproveitar. Gerso é um deles, muito veloz. Melhorou, na minha opinião, durante toda a época. Foi talvez a época anterior a mais consistente de Gerso, ele que tinha momentos em que estava muito bem e depois desaparecia, sobretudo, e estamos a falar do Estoril, mas de facto no ano anterior, na época anterior, foi a época mais consistente e foi extremamente importante até para o sucesso do clube, e pode ser um jogador muito válido para este Belenenses em situações em que são necessários mais o contra-ataque ou os ataques rápidos pela velocidade que tem e qualidade, obviamente. Agora continua Camará adaptado ao lateral direito, e eu diria que eventualmente o Camará também seria importante na frente. É ele que de resto se prepara agora para fazer o arremesso lateral, ali aproximando-se um pouco mais também da zona onde está o seu treinador, o Júlio Velasquez, a debitar informações para o relevado. Bonilha. Foi por estes aplausos de ironia para com a decisão do árbitro Nuno Almeida há pouco que Ruben Pinto acabou por ser admoestado. E agora vai ver o amarelo Nuno Pinto. Nunca mais fazia o lançamento lateral, foi saindo da zona também onde mesmo devia ser feito, e Nuno Almeida dirige-se ao lateral esquerdo do Vitória e exibe o cartão amarelo. É um jogo que até estava a ser calmo, de repente. Não só a expulsão, mas também uma sucessão de amarelos.
Miquel Agu tenta furar, não consegue. O chão de André Claro a Miguel Rosa, mas a bola segue do lado do Belenenses por pouco tempo. O Andrites colocava o passe, mas bateu num homem do Vitória e foi ter com o guarda-redes da casa, Pedro Trigueira. André Geraldes, faltam cerca de 20 minutos para os 90. Miquel regressa a bola à casa de partida. Frederico Venâncio a deixar para Vasco Fernandes. Vem receber um pouco mais atrás, ou bem mais atrás, o avançado do Vitória de Setúbal, André Claro. Miquel. É, e confortável agora o Vitória neste tipo de jogo. Mais pausado, mais de posse. Outra vez o médio nigeriano, colocando na esquerda para Nuno Pinto. E com a entrada de Miquel a querer segurar claramente o meio-campo e, por consequência, o resultado. E isso foi antes da expulsão, portanto, agora muito mais confortável o Vitória. Miguel Rosa, falta sobre Miguel Rosa, já apitou Nuno Almeida. Ruben Pinto para Domingos Duarte. Passo comprido na direção de Andrites. Andrites quase aproveita algum desnorte desta vez no setor recuado do Vitória de Setúbal entre Frederico Venâncio e o guarda-redes Pedro Trigueira. E Sérgio, só fazer uma referência, nós ao longo do comentário fomos dizendo que tanto o Zé Manel como o Nuno Santos durante o jogo tinham contribuído pouco em termos defensivos. Curiosamente, agora com a saída de Nuno Santos, aparentemente está mais o Zé Manel na frente e quem fecha o corredor é o Costinha. Obviamente já tínhamos referido que tinha fechado o corredor direito, mas quem fecha o esquerdo tem sido o André Claro. Na equipa do Belenenses, Júlio Velasquez vai esgotar as alterações com o lançamento de Luís Silva. Veio do Nacional da Madeira, também um dos reforços para esta temporada. Bonilha, a bola já estava fora, o lançamento pertence ao Belenenses ainda. Mais uma interrupção, mais uma falta, neste caso junto à linha lateral, após a abordagem de Nené Bonilha perante o Ruben Pinto. É ele que se prepara para cobrar este livre assim que o árbitro autorizar. E Andrites é mais um elemento bastante alto para este tipo de lances. Está Ruben Pinto, mas a bola não passa. Logo aquela primeira barreira pelo ar do Vitória de Setúbal. Zé Manel, vamos ver se é expedita a equipa da casa no contra-ataque. Acontece no primeiro passe, na primeira ligação. André Claro já estava a ser pressionado no momento de solicitar a Costinha. Não resulta para o Vitória. Sim, mas parou o Bonilha. O Bonilha poderia até ter ganho alguma vantagem com este tipo de condução para o corredor, como fez agora o Domingos Duarte. E a alteração, saída de Ruben Pinto para o lançamento de Luís Silva. Andrites, a bola passa pelo ponta de lança sérvio. André Claro. E deixa sair André Claro para beneficiar do lançamento lateral. Luís Silva vai para a mesma posição ocupada por Ruben Pinto. Naturalmente são jogadores diferentes e com o evoluir do jogo poderemos comentar um pouco mais. Mas em termos posicionais, a mesma zona.
Duas substituições, Júlio Velásquez, ele que tem a sua equipa em inferioridade numérica, recorde-se, desde o minuto 66, devido à expulsão por duplo amarelo do lateral direito, João Diogo. Fábio Pacheco, bola metida na grande área, Domingos Duarte a fazer aquele corte de cabeça, Abel Camará, Vasco Fernandes, Nuno Pinto. Bem jogado agora por Vitória, a virar mais vezes o jogo, a retirar a bola da zona de pressão e aí poder respirar. Ané, combinar com Luís Silva, Frederico Venâncio. Uma jornada que já teve 3 resultados de 2-0, esta jornada inaugural do campeonato. 2-0 também se verifica para já no Bonfim entre o Vitória de Setúbal e o Belenenses, quando José Coceiro prepara a segunda modificação no 11. É o Arnold que já foi chamado, o Arnold Issoko, o atacante congolês. Pode voltar outra vez, chamar Costinha para o corredor central, saindo Bonilha, ou o próprio André Claro. Cá está. Alteração na equipa do Vitória de Setúbal, a saída de André Claro, ele que fez o primeiro golo do jogo, e o lançamento de Arnold. Agora questiona-se se será o próprio Arnold a ocupar o corredor, ele que o ano passado teve essa dupla missão, tanto no corredor como na frente, ou se voltará Zé Manel para o corredor, ele que não contribuiu tanto em termos defensivos e portanto também não convém neste momento ao Vitória, independentemente da vantagem numérica e da vantagem no resultado, expor o seu lateral esquerdo, neste caso, a situações de 2 para 1. Está já em campo Arnold. Frederico Venâncio cede do canto para o Belenenses. Quando estamos praticamente a entrar nos derradeiros 10 minutos deste desafio. Tira a bola Fábio Pacheco. Costinha. Situação de 3 para 2 agora. Vem em velocidade a equipa do Vitória de Setúbal, tenta recuperar o Belenenses, ainda Costinha, deu para Miquel. Muito importante a recuperação que o Gerson fez. Nuno Pinto joga ali com o recém-entrado Arnold. Miquel consegue sair daquele drible. Agora já não tem espaço para poder tirar a baliza. Jogou para Costinha. Deixando na direita para Geraldes, André Geraldes. Costinha. Tabela, evolução, Geraldes. Centro para onde está apenas Abel Camará, intervenção de cabeça, tem de tentar evitar o canto, com uma acrobacia, neste caso, cede o lançamento. Tentou cortar todo no ar, num pontapé de bicicleta, mas não conseguir evitar que a equipa do Vitória conquistasse um canto. É canto para a equipa do Vitória, e não lançamento, como eu disse há pouco, acabou por ser mesmo pontapé de canto. Quarto para o Vitória de Setúbal, entrada de vários jogadores, nenhum deles a atingir aquela bola como se impunha. E há falta. Evitando um contra-ataque, acaba por se questionar se não deveria ser algo mais. Mas poderia ter assumido mais o Luís Silva. Ele olhou uma vez, olhou duas vezes, sim, abriu os braços, tendo, ainda tanto nota que não tendo solução, não teria que assumir. Isso.
Acabou por ficar com o livre o Belenenses. Lá está agora Luís Silva, já no meio terreno contrário. Frederico Venâncio, no rosca, vai lá subir muito. Miguel Rosa para Palhinha. Silva, Luís Silva, Miguel Rosa. Fábio Pacheco e também Miquel fazendo ali grande oposição. E tem de rodar a bola, tem de circular, mas para trás o Belenenses. Passe demasiado comprido e, portanto, lance perdido já do lado dos azuis. Nesta jornada já tivemos então o Sporting a ganhar por 2-0 ao Marítimo, o Benfica a ganhar por 2-0 em Tondela e já este domingo o Boa Vista a vencer no Bessa Oroca por 2-0. Tivemos também a vitória do Porto na abertura da jornada em Vila do Conde por 3-1 frente ao Rio Ave e o empate ontem entre Moreirense e Passos de Ferreira a 1 golo. A seguir este Vitória de Setúbal, Belenenses jogam em Guimarães, no Dom Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. Esta segunda-feira, Estoril e Feirense frente a frente na Amoreira, uma jornada primeira da Primeira Liga que só vai ficar completa no dia 4 de setembro, a data para a qual foi adiado o jogo entre o Nacional da Madeira e o Desportivo de Chaves em virtude dos incêndios na Madeira. Costinha recebe Zé Manuel, ali por perto Luís Silva, outra vez Costinha, procurando enganar os adversários, avança um pouco Costinha, a bola fica, no entanto, para o conjunto visitante. Gerso joga com Palhinha. É muito interessante verificar o comportamento e eu centro-me muito nos Geraldes porque temos o exemplo da época anterior, ele que agora tem a bola e que até vai subir, mas que passou praticamente todo o jogo sem assumir este tipo de função. E acaba por ser interessante, mesmo na situação anterior em que o Costinha tinha a bola e que necessitava de ajuda, como se modificam as ideias de jogo e como se encaixam os jogadores com determinadas características em ideias de jogo diferentes. E este é um exemplo que espelha isso mesmo. Como um jogador com estas características, que tanto sobe e tão bem sobe, para além de defender, é um jogador extremamente ofensivo, acaba por encaixar numa ideia diferente de jogo e que modifica muito o seu comportamento. Miquel. Últimos instantes deste desafio. Fábio Pacheco coloca ainda este passe, depois a desmarcação, o movimento de Zé Manuel com o remate de pronto do jogador camisola 70 do Vitória de Setúbal. E não pela ficou primeira muito vez longe do gol. A bola a passar um pouco por cima da trave no remate forte de Zé Manuel, quando o José Conceiro vai esgotar as alterações com o lançamento do veterano Maion. Desculpa, Walter, pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, André Bonilha a ter realmente intervenção e positiva e visível no jogo. Este passe foi excelente. Aventura. Andredes. Tem procurado estar sempre em cima do acontecimento e sempre em jogo, ou quase sempre em jogo, o Miquel Agu. Sim, entrou bem, não só a equilibrar juntamente com o Fábio Pacheco, mas também com chegada à frente e já teve até duas situações de remate salvo erro. Zé Manuel, que há pouco foi protagonista de uma boa oportunidade para o terceiro gol da equipa do Vitória de Setúbal, a ceder lugar a Maion, um jogador muito acarinhado aqui no Vitória de Setúbal. Este é já um histórico também do Vitória de Setúbal, com a particularidade que também já foi jogador do Belenenses, o avançado camaronês, já com 35 anos de idade, Maion. É sempre um jogador que mexe com o público. Hoje não está em grande número, mas
por aquilo que já fez neste Vitória, é um jogador que realmente mexe com o público. Muitos golos marcados ao serviço do Vitória de Setúbal nas várias épocas em que aqui jogou, já em várias etapas da sua carreira. Vasco Fernandes. Miquel. Aí está Miquel. Bola na direita para Costinha. Ainda vai ganhar o lance. Costinha. André Geraldes. Deu uma ideia que teve a ajuda do vento. Estava no sentido contrário. Frederico Venâncio. Miquel. Atento aos movimentos de João Palhinha, que se estava a aproximar. Nuno Pinto. Centro de Nuno Pinto, a pedir já o desvio de Mayong. Antecipou-se Gonçalo Brandão. E vai gerindo o jogo, o Vitória, uma vez mais. Desde a expulsão, claramente, uma situação extremamente confortável. Não só é resultado, mas também numérica. Aqui o olhar a Mayong, canto direto para as mãos de Hugo Ventura, o guarda-redes do Belenenses. Aquele canto de Nené Bonilha. Está muito perto, Vitória de Setúbal, de voltar a ganhar, coisa que já há algum tempo não acontecia em jogos oficiais. Vitória de Setúbal em jogos oficiais já não ganhava há 15 jogos, 5 empates, 10 derrotas desde a temporada passada. Não marcava inclusive golos no Estádio do Bonfim em partidas oficiais há 5 jogos, hoje já fez 2 neste desafio frente ao Belenenses, golos que lhe podem valer então a conquista dos primeiros 3 pontos neste campeonato. Arnold vai enfrentar Abel Camará. Arnold e a rasteira de Abel Camará. Aqui, para além da falta, também há a punição disciplinar por parte do árbitro Nuno Almeida. Na minha opinião, bem mostrado também. Livre ainda para a Vitória de Setúbal. Vamos ver quanto tempo de descontos vai dar o árbitro. Estamos quase a entrar nesse período extra, nesse período de compensação do jogo. 56-44 é a posse de bola favorável ao Vitória de Setúbal e 4 são os minutos que a placa agora levantada pelo quarto árbitro indica os minutos que ainda vamos ter para cumprir neste desafio. Fábio Pacheco para Nené Bonilha. Andretes, toque em Miguel Rosa, livre para o Belenenses. Já tínhamos falado também dessa tendência do Belenenses nos últimos anos vir conquistar bons resultados ao Estádio do Bonfim. Tudo indica que isso não vai acontecer esta temporada. O ano passado, ou a época passada, para ser mais exato, o Belenenses tinha aqui vencido por 1-0. E o Vitória não ganha em casa ao Belenenses em jogos a contar para o campeonato desde novembro de 2008. Quase 8 anos depois, está prestes a quebrar esse enguiço. E aproveitando estes últimos instantes para fazer quase um balanço daquilo que é a ideia de jogo, quer de uma equipa, quer de outra, o Vitória de Setúbal, embora com um treinador diferente, a aproveitar um pouco as ideias e obviamente também as características dos jogadores favorecem isso, mas dar de certa forma uma continuidade àquilo que era o modelo de jogo do ano anterior, e nesse aspecto parece-me que aparece aqui uma equipa já confortável na forma de jogar, independentemente de depois, numa fase mais final do jogo,
passar a jogar com 3 médios e esses 3 médios trazerem ao jogo características diferentes, e referiu várias vezes, é diferente ter Costinha no corredor central, nas costas de André Claro, ou ter Nené Bonilha, e portanto esse fechar do corredor central muda de certa maneira as dinâmicas da equipa, sobretudo em termos ofensivos, mas parece-me que há um aproveitamento claro daquilo que são as ideias do ano anterior. Não quero com isto dizer que haja uma cópia, nada disso, há um reajustamento perante alguns jogadores e um aproveitamento das melhores características destes. Relativamente ao Belenenses, que até se esperava que houvesse uma continuidade, não me parece que esta equipa esteja, e certamente que o seu treinador não estará contente, não pelo resultado, mas sim pelo processo. Acredito que está ainda muito longe daquilo que pretende Julio Velásquez, e isto partindo do princípio que pretende ideias muito idênticas à do ano anterior. Obviamente não mudará do dia para a noite, mas muito longe, quer na posse de bola, quer na mobilidade, quer na ligação dos setores, quer até mesmo em termos defensivos, e mudou toda uma linha defensiva, muito embora o processo defensivo não se baseie apenas nos 4 defesas, mas acho que mais longe daquilo que pode ser um bom processo está o Belenenses comparativamente com a Vitória de Setúbal. Andretes, ainda para a equipa visitante, ganha apenas o lançamento. Vamos para o último minuto dos 4 de compensação. O Andrites deixa boas indicações e até a esperança, diria assim, de o ver por mais tempo num jogo próximo. Isto porque, de facto, num momento complicado para a equipa, acabou por trazer qualquer coisa e nota-se que tem ali algumas características interessantes. Excelente jogada agora do Abel Camará e Gerso a tentar chegar na zona do primeiro poste para o cabeceamento. Deixa 2 adversários para trás. Primeiro Nuno Pinto, depois também levou a melhor sobre Costinha, Abel Camará. Aqui revemos o trabalho ao pormenor em termos técnicos também do jogador camisola 30 do Belenenses. Deu canto para os azuis, numa boa situação de golo para a equipa do Belenenses. Canto de Miguel Rosa, ainda vai para o remate, já um pouco em desequilíbrio, Gerso. E agora travar o Arnold não é fácil. Parece uma locomotiva. Agora ele próprio trava e vai ganhar mais uma falta. Ganha uma falta de João Palhinha, cometida por João Palhinha, e ainda mais um amarelo para acabar. Nem sempre toma as melhores decisões o Arnold, mas de facto em termos de velocidade e em condução é um jogador difícil de travar. É o final do jogo no estádio do Bonfim em Setúbal, confirmando-se então o triunfo do Vitória sobre o Belenenses por 2-0, com os golos marcados por André Claro aos 10 minutos de grande penalidade, e já na segunda parte, aos 49 minutos de jogo, 4 da segunda parte, Frederico Venâncio, na insistência vitoriana após a cobrança de um canto, conseguiu fazer o 2-0. Vitória de Setúbal marcou cedo na primeira parte, marcou também cedo no segundo período, construiu este resultado que lhe permite então entrar com o pé direito neste campeonato, nesta nova época. Triunfo por 2-0, soma a equipa de José Colseiro os primeiros 3 pontos nesta Liga Portuguesa 2016-2017. Já de ouvirmos Frederico Venâncio na análise a este resultado e à vitória do Vitória de Setúbal neste arranque de temporada, qual é que foi a chave e o segredo para esta entrada com o pé direito? A chave e o segredo foi a equipa estar sempre junta durante todos os momentos do jogo, desde o início até ao fim. Quisemos sempre juntar o nosso bloco, defender o mais à frente possível, para quando roubássemos a bola, saíssemos logo no contra-ataque para finalizar. E também a atitude, acho que foi muito importante, e o apoio dos adeptos, no geral, acho que essas foram as chaves do sucesso para hoje. O seu golo logo no início da segunda parte acabou também por ser importante. Sim, é uma altura em que é fatal, as equipas entram em campo, acabam logo por sofrer o golo. Aquele plano que tinham, se calhar, ao início da segunda parte, pode cair um bocado por terra e aí altera muito o rumo do jogo. As declarações de Frederico Venâncio, o central da equipa do Vitória de Setúbal, capitão da equipa
da formação sadina após esta vitória por 2-0 frente ao Belenenses. Frederico Venâncio, ele também marcador de um dos golos desta vitória, do Vitória de Setúbal, que consegue arrancar neste campeonato 2016-2017 com uma vitória. A equipa sadina, que o ano passado apenas conseguiu 2 triunfos em casa. Daqui a pouco iremos novamente junto do Walter Madureira. Ainda penso termos tempo para isso, para continuar as entrevistas rápidas na sequência deste jogo entre o Vitória de Setúbal e o Belenenses. Depois teremos aqui na Sport TV 1 a transmissão de outro jogo desta primeira jornada da Liga NOS 2016-2017, o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. De regresso à zona de entrevistas com o Walter Madureira. Numa tarde onde os capitães são protagonistas, há pouco ouvimos Frederico Venâncio, agora Gonçalo Brandão. Gonçalo, o que é que faltou à equipa do Belenenses para conseguir uma entrada melhor neste campeonato? Acho que foi um jogo muito repartido, como são quase todos os primeiros jogos de campeonato. Acho que de ambas as partes não houve ocasiões de golo. Acho que o Ventura não chegou a fazer nenhuma defesa. Foi um jogo muito repartido, como disse. A primeira parte condicionou-nos logo com um penalti, e na segunda parte fomos em busca do resultado. E um lance de bola parada onde não tínhamos o Domingos, que é um jogador muito importante nas bolas paradas, ficou-nos a faltar um homem no meio e sofremos um golo de bola parada, que é um detalhe, é um pormenor que não pode acontecer. De resto, lutámos, depois com a expulsão ficámos ainda mais condicionados, continuámos a lutar e a tentar sair nas costas do Setúbal. Não foi possível e vamos já pensar no próximo jogo em casa. Há alguns protestos por parte da equipa do Belenenses no lance da grande penalidade. Que opinião é que tem? Eu só posso falar, eu não gosto de comentar as arbitragens, porque não estou aqui para isso, estou aqui para jogar a bola. Posso só dar a minha opinião, que dei também ao árbitro, com todo o respeito. Acho que não é penalti daquilo que eu vi no campo, mas repito, não estou aqui para falar, nem gosto de falar de arbitragem. Eles fazem o trabalho deles, eu faço o nosso. Cabe a quem os avalia avaliá-los como um treinador nos avalia a nós se estamos mal. Mas repito, na minha opinião e do que eu vi no campo, não foi penalti, mas estamos todos sujeitos aos erros e eu não gosto de falar de arbitragem. Quais é que são os objetivos desta temporada, depois do ano passado ter sido uma época marcada por 2 momentos? Esta temporada o objetivo é como era o da época passada e como sempre foi, é ir jogo a jogo e não pensar a longo prazo. Queremos pensar a curto prazo e obter resultados jogo a jogo, e depois, à medida que o campeonato vai avançando, vamos traçando objetivos, mas agora pensamos jogo a jogo, porque não vale a pena, repito, pensar a longo prazo. Temos uma equipa jovem, ambiciosa, queremos sempre ganhar. Hoje não foi possível, mas no próximo jogo iremos lutar para ganhar com certeza. Muito obrigado. As declarações de Gonçalo Brandão na reação a esta derrota por 2-0 frente à equipa do Vitória de Setúbal. Entrada com o pé esquerdo da equipa do Belenenses, que não conseguiu amelhar pontos nesta primeira jornada. A análise de Gonçalo Brandão, o capitão da equipa do Belenenses, após este resultado final. Vitória de Setúbal 2, Belenenses 0. Falta-nos ouvir os treinadores, possibilidade agora de ouvirmos José Couceiro. Muito boa tarde. Há 5 anos que o Vitória de Setúbal não conseguia entrar no campeonato com uma vitória. Importante essa marca neste seu regresso. Muito importante. Não é só o início do campeonato. A equipa não ganhava desde janeiro em casa, ou seja, nos últimos 15 jogos não ganhávamos em casa. Não marcávamos um golo há 5 jogos ao campeonato. Portanto, havia aqui uma série de dados negativos. Mas também só foi possível ganhar o jogo. O jogo foi um jogo muito complicado. O Belenenses criou-nos muitas dificuldades e nós também ganhámos o jogo com a ajuda do nosso público. Acho que nos motivou, acho que nos ajudou, que nos empurrou em momentos importantes, e é isso que eu peço ao público do Vitória de Setúbal.
aos vitorianos que apoiem a equipa para transformarmos isto e não sermos uma equipa derrotada à partida em casa, e hoje demonstramos isso. Foi muito importante, de facto, dar a volta a esta situação. A equipa teve no geral bem. Eu penso que no geral nós tivemos melhor do que o Belenenses, mas a diferença não foi muito grande. O Belenenses continua a ser uma excelente equipa, muito positiva na forma como também aborda os jogos, e eu penso que isso é muito bom para o campeonato. Também o ano passado apenas 2 vitórias em casa. Esta primeira vitória dá moral para o que aí vem a seguir? É assim, o campeonato vai ser feito jogo a jogo. O próximo jogo é no Estádio da Luz, com um grau de dificuldade elevado. Portanto, nós vamos pensar num jogo de cada vez. O que nós pretendemos é que a equipa ganhe estabilidade, que haja de facto estabilidade no Vitória de Setúbal, para podermos fazer uma época em que não estejamos nos últimos 2, 3, 4 jogos com a corda na garganta ali a discutir a manutenção, porque o objetivo claro do Vitória é ficar na Primeira Liga. Nós temos consciência, temos os pés bem assentes na terra, e sabemos das dificuldades que temos, das limitações que temos, e o que pretendemos fazer. Muito obrigado. As declarações de José Couceiro, o treinador da equipa do Vitória de Setúbal, que consegue, neste regresso ao comando técnico dos Sadinos, uma entrada com o pé direito. A equipa do Vitória de Setúbal arranca com um triunfo por 2-0 frente à equipa do Belenenses. Ainda nesta zona de entrevistas rápidas da Sport TV, daqui a pouco teremos as declarações do técnico da equipa do Belenenses, o Belenenses que contestou bastante o lance do primeiro golo, em que André Claro conseguiu marcar o golo através de uma grande penalidade. Daqui a pouco teremos então mais reações aqui na zona de entrevistas rápidas.